Então pronto, aqui ó, vamos para nossa literalidade final aqui. Eu já maximizei, tá, o nosso PDF para a gente fazer a leitura melhor. E você já sabe, né? A gente sempre vai fazer a nossa perguntinha, o que é de quem, ok? Então, vamos lá, capítulo 2 aqui, né, da União. Lembrando, a aula passada nós estudamos o título 3 da Organização do Estado, né? Vimos o capítulo 1 aqui da Organização Política Administrativa e agora vamos ver aqui o capítulo 2, que é da União. Então vamos ter em mente o que? O capítulo 2, que está trazendo aqui da União, a gente está vendo o que é de quem. A gente vai aprender aqui no capítulo 2 o que é da União, ok? Então vamos aprender aqui o que é da União. Artigo 20. São bens da União. Opa, nossa perguntinha. O que é de quem? O que? Bens de quem? Da União. Ótimo. Então, quais são os bens da União? Inciso primeiro. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Sem problemas, essa é a nossa literalidade, tá? Se na questão trouxer os bens que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos são bens da União, tá certo. Se falar que isso aqui, que essa literalidade são bens dos estados, tá errado. Essa literalidade são bens dos municípios, tá errado, tá? Atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos são bens da União. Inciso 2. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Presta atenção. O inciso 2 está trazendo aqui somente terras devolutas? Não. O inciso 2 está trazendo que, especificamente, as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, definidas em leis, sim, essas especificamente são bens da União. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a territórios estrangeiros ou deles provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. A nossa leitura está dizendo aqui que todos os lagos, rios e quaisquer correntes de água são bens da União? Não, 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 não. Tá? Especificamente quais lagos, rios e quaisquer correntes de água, os que estiverem dentro do seu domínio, certo? Dentro do seu terreno, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a territórios estrangeiros. Perceba, perceba. Ou dele provenham também, né? Perceba. Aqui é o Brasil, tá? Aqui é o Brasil. E aqui é um estado específico do Brasil. Ó, a primeira situação aqui, ó, banhe mais de um estado. Opa, então, ó, outro estado aqui. Qual que é a nossa situação? Quando tivermos um rio que não está dentro do terreno aqui da União, ou seja, o rio está dentro de um terreno estadual, mas esse rio banha mais de um estado, ele vai ser um bem dos dois estados aqui ou vai ser um bem da União? Vai ser um bem da União, ok? A outra situação sirva de limite com outro país. Ótimo. Aqui é outro país. Quando a corrente de água estiver aqui, ó, dividindo o Brasil e outro país, vai ser bem da União. E o nosso último caso aqui, ó, outro país. A corrente de água perpassa tanto no Brasil como no estado estrangeiro, será também bem da União, ok? Ótimo. E no finalzinho aqui, ó, bem como os terrenos marginais e praias fluviais. Esse finalzinho tá dizendo o quê? Eu vou botar aqui como exemplo aqui uma corrente de água, tá? Essa aqui é a minha corrente de água. Essa corrente de água aqui especificamente se enquadrou no nosso inciso 3 do artigo 20, tá? Somente a corrente de água vai ser bem da União? Não. O terreno marginal aqui, ó, é a terra aqui, ó, o chão, onde a gente pisa. O terreno marginal também vai ter que ser bem da União, tá? Não é só a corrente de água em si. E se tiver também uma praia fluvial, vou fazer a praia aqui, ó. Aqui é a nossa praia. Ó, pronto. Aqui é a nossa praia, cheia de areia aqui, ó. Pronto.
essa praia que foi formada nessa parte da corrente de água vai ser bem da União? Sim, ok? Então não é somente a corrente de água que vai ser bem da União. Muito bem, vamos lá. Nossa literalidade, inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26 do inciso 2. Essa literalidade aqui ficou chatinha porque traz exceção da exceção da exceção. Tá? Então vamos por partes. Primeira coisa a se fazer, copiar o inciso 2, artigo 26. Vamos lá no nosso artigo 26. Tá aqui, ó. Vamos copiar. Aí, colei. E vamos ler aqui, ó. Incluem-se entre os bens da União as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, dos municípios ou território. Ou seja, ilhas oceânicas e costeiras serão bens dos estados quando estiverem em seu domínio e não forem bens da União, municípios ou terceiros. Tá? Isso aqui a gente vai ver lá na frente, mas vamos ter essa literalidade aqui em conjunto com o nosso inciso 6. Então vamos desenhando desde o início. Ó. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. Então aqui, para a gente entender, aqui é o Brasil e aqui é outro país, ó. Aqui é outro país. Se tivermos uma corrente de água aqui na zona limítrofe e essa corrente de água possui aqui, ó, uma ilha, ok? Nessa situação, essa ilha vai ser um bem da União. Nossa segunda hipótese, as praias marítimas, aqui, ó. Aqui é o Oceano Atlântico, correto? Todas as praias que compõem aqui, ó, esse litoral brasileiro, vai ser bem da União ou bem do Estado? Bem da União. Todas as praias marítimas, ou seja, que tem mar aqui, ó, praias marítimas, serão bens da União. Todas, diferente das praias fluviais. Tá? As praias fluviais, que a gente fez aqui em cima, ó, somente são bens da União as praias fluviais quando a corrente de água for bem da União. Já as praias marítimas, todas serão bens da União. Terceira situação, ilhas oceânicas e costeiras, ou seja, ilhas que estiverem aqui, ó, mais daqui, ó, para dentro do mar, entendeu? Ilhas oceânicas distantes da costa litoral ou ilhas costeiras, ou seja, aqui, ó, mais pertinho da costa brasileira. Em regra, ambas serão bens da União. Pronto, agora vamos aqui entrar nas exceções. Olha aqui, ó, excluídas destas. Quem são destas aqui? É o nosso último caso, tá? São as ilhas oceânicas ou costeiras. Então, quando estas ilhas, que a gente botou aqui, ó, quando essas ilhas forem sede de algum município, vai ser bem da União? Em regra, não. Então, vou botar aqui uma seta para as ilhas aqui, ó. As ilhas, quando forem sede de município, vai ser bem da União? Em regra, não. Porque nós também temos a exceção da exceção. Olha aqui, ó, continuando. Exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal. Opa, então, vou botar aqui, ó, menos as ilhas oceânicas ou costeiras, que, mesmo sendo sede de município, podem ser afetadas pelo serviço público federal ou unidade ambiental federal, ok? Então, essas ilhas, em regra, são bens da União. Quando forem sede de municípios, em regra, não serão bens da União, a não ser que sejam afetadas por serviço público federal ou sejam unidades ambientais federais, ok? Essa aqui é a nossa primeira exceção e eu vou botar a nossa segunda setinha aqui, ó, porque também tem outra exceçãozinha aqui que é o nosso final. Excluídas também as referidas no artigo 26 do inciso 2. Vamos ler novamente.
Incluem-se entre os bens dos estados, inciso 2, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou territórios. Perceba que a Constituição cometeu aqui um errozinho, né? Ela está excluindo 2 vezes a mesma coisa. Tá? Então, ilhas oceânicas e costeiras serão da União quando excluídas as ilhas oceânicas e costeiras dos estados. Aí vem aqui na literalidade do artigo 26, inciso 2, que trata sobre os bens dos estados, e exclui novamente as ilhas oceânicas e costeiras dos estados quando estiverem sob domínio da União, municípios ou terceiros, ok? Houve esse probleminha aí, mas o que importa é a literalidade. Então, vamos botar aqui nossa segunda exceção. Ilhas oceânicas ou costeiras dos estados também são exceções aqui do nosso inciso 4, ok? Maravilha, vamos lá, vamos continuando. Inciso 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Então aqui, ó, de forma bem geral, tá? Recursos naturais que se encontrem na plataforma continental ou zona econômica exclusiva serão da União? Sim. Você precisa saber o que é plataforma continental? Não. Você precisa saber o que é zona econômica exclusiva? Não. Você não precisa entender isso. Você precisa saber, apenas saber, tá? Que recursos naturais que se encontrem na plataforma continental ou zona econômica exclusiva serão bens da União. Ponto. Inciso 6. O mar territorial. Mais uma vez. Aqui é o nosso Brasilzão, não é? Pronto. O nosso exemplo aqui, ó, que tem um mar Atlântico aqui, ó, o Oceano Atlântico. Todo o Oceano Atlântico é de ninguém? Não. E todo o Oceano Atlântico é do Brasil? Também não. Mas existe aqui, ó, o mar territorial. Eu vou botar aqui uma tração aqui, ó. Pronto. Essa quantidade de espaço marítimo faz parte do Brasil, ok? O Oceano Atlântico daqui para lá, ó, pode ser de ninguém, pode ser de outro país, não interessa, tá? Mas existe o mar territorial, ou seja, uma porção de espaço marítimo aqui é do Brasil, ok? Então esse mar territorial é bem dos estados, de algum município? Não, mar territorial é bem da União. Inciso 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Vamos de novo para o nosso desenho, ó. O mar territorial é do Brasil? Sim. E é bem de qual ente federativo? Da União. As praias marítimas, são bens do Brasil? Sim. De qual ente federativo especificamente? Da União. E além do mar territorial e da praia, o terreno de marinha também vai ser da União, tá? Então é uma parte do terreno adjacente aqui às praias, ok? Esse é o nosso terreno de marinha. Esse terreno de marinha também vai ser bem da União, certo? Tanto o terreno de marinha como os seus acrescidos, ou seja, recuou um pouco o mar aqui e aumentou a praia, ó. Eu aumentei a praia aqui, ó. Aumentei a praia. Esse aumento na praia gerou também um acréscimo aqui no terreno de marinha. Esse acréscimo vai ser bem da União? Vai, ok? Vamos lá, seguindo, inciso 8. Os potenciais de energia hidráulica. Olha aqui, eu vou fazer outra corrente de água, tá? Outra corrente de água. Essa corrente de água, ela não está inclusa aqui, ó, no nosso inciso 3, tá? Ela não pertence à União, tá? Não pertence à União. Então, ela está dentro de um domínio do Estado e não se enquadra no nosso inciso 3. Essa corrente de água, sendo bem de um Estado membro, quando houver um potencial de energia hidráulica, essa corrente de água passa a ser bem da União. E presta atenção, não precisa ter uma usina hidrelétrica aqui não, ó, gerando energia, não. Apenas o potencial de energia hidráulica que essa corrente de água possui para construir uma usina hidrelétrica e aí sim gerar energia, esse potencial já é o suficiente para tornar essa corrente de água bem da União, ok? Inciso 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Pronto, então aqui já está dizendo, todos os recursos minerais são bens da União? Sim, inclusive os do subsolo. Inciso 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Literalidade também bem tranquila. Tá? Então, cavernas e escavações de
cidades antigas ou aquelas pinturas rupestres, lembra? Então, essas situações a gente tem o que em mente? Que são extremamente importantes e são bens da União, tá? Último inciso. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Veja aqui, ó. As terras indígenas são dos índios? Não. As terras dos índios são da União. Primeira coisa que você tem que colocar na cabeça. E é toda a terra ocupada por índio que é da União? Não. A terra ocupada por índio só vai ser considerada terra indígena quando for tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então o índio pode chegar aqui, ó, numa terra e dizer: não, agora nós vamos ocupar essa terra e vamos viver aqui. E essa terra será indígena? Não, tá? A terra, para ser considerada indígena, ela deve ser tradicionalmente ocupada. Maravilha, vamos lá, parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais do respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Pronto, o que você vai pensar aqui, ó? Recursos naturais, tá? Recursos naturais, ou seja, petróleo, gás natural, os recursos hídricos quando forem para geração de energia, ou aqui também, ó, recursos minerais, ok? Então, recursos naturais que forem aqui, ó, explorados, vai acontecer o quê? Vai acontecer a participação no resultado aqui, ó, no dinheiro gerado por essa exploração, ele vai ter que ser dividido entre os entes políticos aqui, ó, entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, ok? E quando não houver essa participação direta, vai ter que ocorrer o quê? Uma compensação financeira por essa exploração. Entendido? Exploração de recurso natural tem que ser dividido o resultado. Seguindo, parágrafo 2º. A faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e a sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Pronto, aqui estamos a conceituação de terreno fundamental para a defesa do território nacional. Qual que é o terreno fundamental para a defesa do território nacional? É a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras, ok? Ótimo, nossa literalidade aqui sem problemas. 150 quilômetros de largura é o nosso limite, tá? Até 150 quilômetros ao longo das fronteiras é considerado fundamental para a defesa do território nacional. Pronto, finalizamos então os bens da União. Agora a gente tem outra perguntinha aqui, ó. O que é de quem? Artigo 21. Compete à União. Já vimos que quando a Constituição traz compete, está se referindo à competência administrativa. Esse é o nosso o quê? A competência administrativa. E o nosso de quem do artigo 21? Da União. Então, a competência administrativa da União, qual que é? Inciso 1º. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Aqui você já vê, ó, competência administrativa da União é porque a União vai ter que executar determinada ação, ok? Cabe à União executar tudo que a gente já vai ver aqui no inciso 1º. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais cabe a município? Cabe a estado-membro? Não, cabe à União. Inciso 2. Declarar guerra e celebrar a paz. O município, o estado pode declarar guerra ou celebrar a paz? Não, somente a União. Inciso 3. Assegurar a defesa nacional. Óbvio, né? Somente a União tem competência para isso, né? Defesa nacional, é ilógico pensar num estado-membro ou município conseguir fazer isso. Inciso 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem no território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Tá? Mais uma vez,
É ilógico pensar que estado e município conseguem fazer isso, tá? Então você sempre tem que ter isso em mente, tá? E a previsão do nosso inciso 4 está dizendo aqui, olha a gravidade, tá? Está permitindo que forças estrangeiras, tá? Exército estrangeiro transite pelo território nacional ou permaneça aqui temporariamente, claro, né? Sempre tem que ser temporário, não pode permanecer aqui ad eterno. Então, devido a essa circunstância, a gravidade dessa circunstância, essa permissão só pode vir por lei complementar, tá? Tem que ser uma forma mais complexa, né? Essa permissão tem que trazer segurança, então vamos vir aqui com lei complementar, ou seja, não pode ser por lei ordinária. Inciso 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Tá? Mais uma vez, estado de sítio, estado de defesa, só União. Tá? Agora, intervenção federal. Intervenção federal vai ser decretada pela União. Tá? Porque intervenção estadual vai ser decretada por quem? Pelo Estado. Ok? Inciso 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Veja o que está escrito, né? Material bélico é importante? É, importantíssimo, né? Armas, tá? Mas está dizendo aqui que compete administrativamente à União produzir e comercializar o material bélico? Não, não está escrito isso, tá? Está dizendo que compete administrativamente à União autorizar a produção e o comércio de material bélico e também fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Entendido? Então, União, Estados, Distrito Federal, municípios podem produzir e comercializar material bélico. Agora, autorizar e fiscalizar somente a União. Inciso 7. Emitir moeda. Somente a União possui essa competência administrativa de emitir moeda. Inciso 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. Então vamos dividir aqui o dispositivo ao meio e vamos entender por partes. Então aqui, reserva cambial do país, quem que vai administrar? Olha aqui, do país. Se é do país, um estado, um município não consegue, cara. Tá? Então, reserva cambial do país compete à União administrar. E a segunda parte, está escrito administrar aqui? Não, está escrito fiscalizar. Ok? Então aqui, operações de natureza financeira, especialmente de crédito, câmbio e capitalização, bem como operações de seguros e de previdência privada. Essas operações realizadas por outros entes políticos ou por terceiros, a quem cabe fiscalizar, a União vai fiscalizar essas operações, ok? Inciso 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Então preste atenção aqui, planos nacionais e regionais. Aqui é a primeira vez que a gente foge do padrão, tá? A Constituição não trouxe só planos nacionais, ela também trouxe aqui, planos regionais, tá? Então aqui a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, justamente por falta de padrão que tem esse nosso dispositivo, tá bom? Então, planos nacionais e regionais serão elaborados e executados pela União? Sim. E esses planos nacionais e regionais vão tratar sobre o quê? Sobre a ordenação do território ou também aqui sobre desenvolvimento econômico e social, tanto da nação como um todo, como de uma região específica, tá? Agora, tá escrito aqui plano setorial? Não. Tá escrito aqui plano local? Também não. Tá? Não tá planos locais nem planos setoriais, por favor, tá? Planos nacionais e regionais. Vou marcar até um asterisco aqui, porque fugiu do nosso padrão, tá? Inciso 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Tranquilo, tá? A repetição vai fazer você internalizar isso, tá? Serviço postal e correio aéreo nacional
é sim competência administrativa da União. Inciso 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. O nosso inciso 11 ele trata especificamente sobre os serviços de telecomunicações. O que nós temos em mente? Que os serviços de telecomunicações são importantes e que é competência administrativa da União. Ou seja, em regra, a União vai explorar esse serviço. Mas a União pode realizar essa exploração indiretamente, aqui ó, exploração indiretamente, pode. E vai ser mediante o quê? Autorização, concessão ou permissão. Vai ser por essas três formas, ok? Lembrando que a lei vai ter que dispor sobre a organização desses serviços. A lei também vai ter que criar um órgão regulador desses serviços de telecomunicações e também a lei vai tratar sobre outros aspectos institucionais relacionados aos serviços de telecomunicações. Tranquilo? Maravilha, vamos lá, inciso 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão. De novo, serviços de telecomunicações vai ter que ser explorado pela União diretamente ou indiretamente? Sim. E quais outros serviços também vão ter que ser explorados pela União diretamente ou indiretamente, mediante autorização, concessão, permissão? A linha A, os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens. Então, serviço de rádio ou televisão vai ser explorada pela União? Sim. Explorado pela União diretamente ou indiretamente. Tranquilo. Outro serviço. Os serviços de instalação de energia elétrica e o aproveitamento energético dos recursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Eu quero que você perceba o seguinte: estamos falando aqui sobre serviços importantes para a nação. Tá? Então, serviços de telecomunicações, você conseguir ligar para outra pessoa é importante? E é importante para a nação, por isso a União vai explorar. Serviço de televisão e de rádio é importante? Por isso a União vai explorar. Serviço aqui ó, de energia elétrica e o aproveitamento energético para produzir energia elétrica é importante para a nação? Por isso a União vai explorar. E é tão importante que a Constituição diz que vai haver aqui ó, uma articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Entendido? O estado que possui aquele potencial vai ajudar a União? Vai. Mesmo a gente lendo lá nos bens da União, que é aqui, ó, corrente de água, que está dentro de um estado, mas que possui um potencial energético, essa corrente de água vai ser bem da União. E mesmo nesse caso, o estado vai ter que ajudar? Vai. Ok? A linha C, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Então, trânsito de aviões, helicópteros. E aqui também, ó, o trânsito de foguetes, de naves espaciais. Tem uma importância para a nação? Sim. Imagina a navegação aérea de um avião sendo de responsabilidade apenas de um estado, quando aquele avião estiver no respectivo espaço aéreo do estado. Seria loucura. E aqui, além da navegação aérea dos aviões, também a infraestrutura aeroportuária, tá? Porque é a infraestrutura que traz as condições de haver a navegação aérea. Tranquilo? Bem lógico. A linha D, o serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território. Vamos fazer o nosso desenhozinho aqui, ó, Brasil. Aqui o nosso estado A e aqui o nosso estado B. Transporte ferroviário, transporte de trem ou aquaviário de barcos aqui, ok? Que ocorrerem apenas dentro desse nosso estado aqui, ó. Pronto, esse nosso transporte ocorrendo apenas dentro desse nosso estado. É uma competência administrativa da União? Não. Transporte
trem ou de barco somente será competência da União quando ocorrer entre estados. Entre estados ou ocorrer aqui na nossa fronteira com outro país. Entendido? Beleza. A linha E. O serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Agora estamos falando sobre transportes de veículos rodoviários, ou seja, ônibus, caminhão, certo? Então, quando ocorrer esse transporte rodoviário e ele for entre estados aqui, ó, mesmo exemplo do anterior, quando for entre estados ou internacional, o que vai acontecer? Vai ser competência da União, tá? Então, esses nossos aqui, ó, esses nossos 3 incisos que a gente tem. Inciso C, transporte aéreo, transporte de trem ou de barco, ou aqui, ó, vou botar exemplo aqui, nossa linha E, de ônibus. Tá? Nesses 3 casos, o que você tem que ter em mente? Transporte aéreo é sempre da União. Transporte de trem ou de barco vai ser da União somente quando for entre estados ou ocorrerem nas fronteiras. E quando for de ônibus aqui, ó, nas rodovias, vai ser da União apenas quando for interestadual ou internacional, certo? E a nossa última linha aqui, a linha F, diz que os portos marítimos, fluviais e lacustres sempre serão portos explorados pela União, ok? Ótimo. Finalizando então aqui, ó, todos esses serviços, vimos a importância deles, por isso são explorados pela União, e lembrando que essa exploração pode ser direta ou indireta, ok? Lembre disso. E quando for indireta, só podemos realizar mediante autorização, concessão ou permissão. Outra forma pode? Não. Somente dessas 3 formas. Inciso 13 agora. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Esse inciso aqui é bem importante, tá? E nós tratamos aqui de 3 coisas, ó, o Poder Judiciário, o Ministério Público, ó, o MP, e a Defensoria Pública, que eu vou botar o DP, tá? Essas 3 coisas aqui, essas 3 instituições, envolvendo o Distrito Federal e territórios, nós devemos ter em mente esse dispositivo, tá? Então é o seguinte, Poder Judiciário do Distrito Federal, do DF e de território será organizado e mantido pela União. Tá? Porque é competência administrativa da União organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal e territórios. Agora, Ministério Público. Quando for Ministério Público do Distrito Federal e territórios também, ó, vou botar aqui, ó, igualzinho de cima, tá? Distrito Federal e territórios, Ministério Público do Distrito Federal e territórios também vai ser organizado e mantido pelo Distrito Federal? Não. Pelo território? Não. Organizado e mantido pela União, ok? Ótimo. E na Defensoria Pública, quando for Defensoria Pública do Distrito Federal, vai ser organizado e mantido pelo Distrito Federal. Por quê? Olha a nossa literalidade. E Defensoria Pública dos Territórios. Tá? Não veio escrito Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios igual ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Tá? Então, Defensoria Pública, somente territórios. Distrito Federal, não. Defensoria Pública dos Territórios vai ser organizada e mantido pela União. Então, lembre, existe a Defensoria Pública do DF e a Defensoria Pública do DF é organizado e mantida pelo próprio DF. Tá bom? Ótimo, vamos lá, vamos seguindo. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Vamos dividir aqui no meio, ó.
dispositivo aqui no meio, porque a primeira parte é bem parecida com o inciso anterior. Tá? Do mesmo jeito que o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal vai ser mantido pela União, mantido e organizado, né? Aqui também, ó, vai ser mantido e organizado pela União a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ok? E além disso, a União também vai ter que prestar uma assistência financeira, vai ter que ajudar o Distrito Federal a executar os serviços por meio de um fundo próprio. Tá? Então vai ter um fundo específico para ajudar o Distrito Federal na prestação dos serviços. E se você pensar, é bem óbvio, né? Distrito Federal, territorialmente falando, Brasília está dentro do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal deve ter uma ajuda da União para prestar os serviços lá na capital da República Federativa do Brasil? Sim, Brasília é a capital da República, então o Distrito Federal também deve receber essa ajuda financeira para prestar os serviços públicos. Tá? Vamos lá, seguindo, inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Tá? Mais uma vez, tem a palavra nacional, você já tem que correlacionar a uma competência administrativa da União. Tá? Então, é qualquer serviço de estatística, geografia, geologia e cartografia? Não. São serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Inciso 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Lembra lá nos filmes, quando a gente assiste e aparece uma mensagenzinha, este filme é recomendado para maiores de 18 anos. Quem que exerce essa classificação indicando a idade do filme é a União. E essa classificação ocorre tanto para diversões públicas como programa de rádio e televisão. Inciso 17. Conceder anistia. Nesse momento, você precisa saber o que é anistia? Não. O que você tem que saber é a literalidade. E a gente tem aqui que a concessão de anistia, ela é realizada pela União, tá certo? Vamos lá, próximo inciso. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Essa é a nossa literalidade. Tá? Planejar e promover a defesa permanente das calamidades públicas, inclusive secas e inundações, é competência da União. Ponto. Ok? Inciso 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Vamos lá, mais uma vez, olha aqui o termozinho nacional. Você já tem que trazer na memória aqui a competência da União, tá? Então, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é competência da União. E quem que define aqui os critérios, os requisitos para que haja uma outorga de direito do uso dos recursos hídricos, também é a União que vai definir esses critérios. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Outra ideia que você tem que associar com a União é a instituição de diretrizes. Tá? Então, isso aqui são os princípios maiores a serem observados, são as regras gerais, ok? Então, quem que deve instituir diretrizes normalmente é a União. Em regra, é a União. Tá? E nesse caso, instituir diretrizes, as regras gerais para o desenvolvimento urbano, quem que deve ser competente para isso? A União. Inclusive, habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Mais uma vez, o desenvolvimento urbano em si é a competência administrativa da União? Não. O que compete à União é instituir as regras maiores, as regras gerais, as diretrizes para o desenvolvimento urbano, seja num estado, seja num município, ok? Inciso 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Mais uma vez, princípios e diretrizes. A quem que você tem que associar isso aqui? A União, tá? A União vai trazer as regras gerais, os princípios
a base normativa, as diretrizes. E nesses casos, ele está trazendo essas regras gerais para o sistema nacional. Mais uma vez, você tem que associar essa palavra a quem? A competência da União, tá? Então, princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Viação é competência da União. Tá? Só para quem não sabe, a aviação é de avião. Viação é de vias terrestres, ok? Inciso 22, vamos lá. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Tranquilo, tá? O policiamento realizado nos mares, nos aeroportos e nas fronteiras será executado por quem? Pela União, tá? Seguindo. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Pronto, aqui de cara, então você já tem que atividades nucleares em geral devem ser exercidas por quem? Pela União. Aqui, ó, explorar os serviços e instalações nucleares, tá? Justamente pelo alto risco que esse tipo de serviço possui, tá? Então, atividades nucleares, além de ser explorado pela União, ele também é considerado como uma atividade de monopólio estatal, ok? Essa é a nossa regra geral. E vamos ver aqui os princípios e condições que a nossa Constituição trouxe. A linha A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Então, atividade nuclear aqui no Brasil necessariamente tem que ser para fins pacíficos e também deve ser aprovado pelo nosso Congresso Nacional para ocorrer. Vamos para o próximo princípio ou condição aqui, a linha B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa de usos médicos, agrícolas e industriais. Por favor, aqui cabe à União explorar tais serviços nucleares, mas pode ser exercida essa exploração de forma indireta? Sim. E essa forma indireta é apenas através da permissão. Tá? Então, para atividades nucleares, a autorização ou a concessão não são hipóteses para ocorrer a exploração indireta de atividades nucleares, somente através de permissão. E aqui, ó, comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa ou usos com que finalidade? Finalidade medicinal, agrícola ou industrial. Ponto. Tá? Próximo inciso. Sob o regime de permissão, mais uma vez, não tem escrito autorização, não tem escrito concessão. Tem escrito permissão para atividades nucleares. Tá? Então vamos lá. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Não interessa o que é radioisótopo, não interessa o que é meia-vida, o que interessa é que as permissões para atividades nucleares serão apenas para radioisótopos com meia-vida inferior ou igual a 2 horas. Ok? É isso que a gente precisa saber, a literalidade. Vamos lá. A linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. E aqui é o nosso caso de responsabilidade civil do Estado que foge à regra, tá? Ó, responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, mas para os danos nucleares, em específico nesse caso aqui, ó, danos nucleares, nós temos uma responsabilidade integral do Estado, ok? Então, não importa se o Estado teve culpa ou não, não importa se teve nexo de causalidade, não importa. O que importa é se teve dano nuclear. Teve dano nuclear? Então quem que responde? A União. Acabou. Ponto final, tá? Vamos lá, estamos finalizando já nosso artigo 21. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho.
Lembre, tá? O trabalho é importante? É. Trabalho é direito fundamental? É. A gente viu no inciso anterior dos direitos fundamentais, ok? Trabalho é um direito fundamental. Então, nesse caso, o que a Constituição fez? Colocou como competência da União o quê? Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, ou seja, ver se esse direito fundamental está sendo observado, ok? Último inciso, 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. É a União que vai explorar a garimpagem? Não. A União vai estabelecer as áreas e as condições para que haja o exercício da atividade de garimpagem. E o finalzinho diz que essa atividade vai ser exercida na forma associativa. Ok? Maravilha. Vamos lá, artigo 22. De novo a nossa perguntinha. De o que é de quem? O que é de quem? Vamos lá. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Então, qual que é o nosso o que? Competência legislativa. E o nosso de quem é a União. Tá? Então, compete à União legislar sobre esses nossos incisos aqui. A Constituição trouxe que a competência legislativa da União é uma competência privativa. Está escrito aqui exclusiva? Não. Não está escrito aqui exclusiva, tá? Ó, risquei aqui, ó. Exclusiva não, está escrito privativa. E já adianto, se fosse exclusiva, não teríamos aqui o nosso parágrafo único trazendo a possibilidade de autorização para os estados legislar sobre esses nossos incisos, tá? Então vamos lá. Competência privativa da União é o que a gente encontra no nosso artigo 22. Inciso 1º. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Já dá para perceber a diferença que a gente tem do artigo 22 com o artigo 21. O artigo 21 trazia competências administrativas, então a gente tem aqui um fazer da administração, entendeu? É o que a administração vai executar. Então, manter relações com estados estrangeiros, declarar a guerra, assegurar a defesa nacional. Então, temos aqui um fazer, ok? E no nosso artigo 22 nós temos competências legislativas. Então, teremos matérias a serem legisladas pela União, certo? Então, de novo, aqui o inciso 1º. Cabe à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Lembrando, processual não especificou. Então, a União vai legislar tanto sobre direito processual civil como direito processual penal. Ok? Muito bem. Outra matéria a ser legislada pela União: desapropriação. Está dizendo aqui que a União vai desapropriar? Não. Está dizendo que a União vai legislar sobre desapropriação. Tá? Inciso 3. União vai legislar sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4. Legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Lembra que a gente encontrou como competência administrativa da União explorar direta ou indiretamente a maioria desses serviços? Lembra? A gente viu lá em cima, ok? Mais uma vez, veja a importância que esses temas têm para a nação e por isso compete privativamente à União legislar sobre isso. Tá? Inciso 5º, serviço postal, mesma coisa. Também tínhamos uma previsão dessa lá na competência administrativa, nada mais coerente do que termos a competência legislativa da União para legislar sobre serviço postal. Inciso 6. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Ótimo. Sistema monetário, a importância
desse tema traz a competência privativa para a União. Mesma coisa com os metais, ok? Medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Opa, lembra também que temos uma competência administrativa parecida com essa aqui, em que cabe à União fiscalizar as operações de crédito, de câmbio, lembra? Pronto, quem que vai legislar sobre a política para a nação desses temas aqui? A União. Inciso 8. Comércio exterior e interestadual. O comércio exterior é bem óbvio que cabe à União legislar sobre. Do mesmo jeito, você tem que pensar aqui no comércio interestadual, tá? Se o comércio está envolvendo mais de um estado, então vai caber à União. E aqui, ó, que a gente viu lá na nossa questão, comércio intermunicipal, entre municípios. É competência privativa da União? Não. Intermunicipal não é competência legislativa da União, ok? Vamos lá. Inciso 9. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Olha os nossos termos aqui, ó. Diretrizes, ou seja, regras gerais da política nacional. Opa, se é da nação, é da União de Transportes, ok? As diretrizes da Política Nacional de Transportes cabe à União privativamente legislar sobre. Inciso 10. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Lembra aí que também vimos uma disposição parecida lá no nosso artigo anterior. Tá? A competência administrativa da União prevê os serviços de portos e navegação, tanto aquaviária quanto aérea e também aeroespacial. Tá? Nada mais justo, nada mais lógico que a União legislar sobre isso também. Inciso 11. Trânsito e transporte. Acabamos de ver que as diretrizes da Política Nacional de Transportes cabe à União legislar privativamente. E além disso, além das diretrizes gerais aqui da Política Nacional de Transportes, também cabe legislar especificamente sobre transporte, tá? Tanto transporte como trânsito. Entendido? Exemplo bobo para fixar aqui. Um município pode, por exemplo, trocar, através de uma lei, as cores do semáforo? Pode fazer isso? Jamais. Okay? Por quê? A União legisla sobre transporte e lá na lei federal a gente tem que as cores do semáforo são vermelho, amarelo e verde. Ponto. Ok? Maravilha, vamos lá. Inciso 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Também vimos lá na competência administrativa disposição parecida, por isso temos aqui na competência legislativa esses temas previstos como matérias privativas da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, ok? Vamos lá, seguindo, inciso 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Temas importantes para a nação como um todo? Sim. Quem é brasileiro? Quem pode votar? E quem pode tornar-se brasileiro? Obviamente é matéria privativa da União legislar sobre isso. Tá? Inciso 14. Populações indígenas. Opa, se as terras indígenas são bens da União, ó, terras indígenas são bens da União, certo? Então, quem que vai legislar sobre populações indígenas? A União vai também legislar privativamente sobre populações indígenas. Inciso 15. Emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Tema também importante, quem pode entrar e permanecer no Brasil, então matéria legislativa privativa da União. Inciso 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. A quem cabe a inspeção do trabalho é uma competência administrativa da União. E legislar sobre direito do trabalho, olha aqui, direito do trabalho, a quem cabe? A União. Então,
Legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego cabe a quem? Cabe à União. E condições para o exercício de profissões também à União, tá? Vamos lá, seguindo. Aqui está com uma nova redação, ok? Olha aqui agora a nova redação do inciso 17. Legislar sobre organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa destes. Então, vamos lá, de novo, para reforçar que isso aqui é importante. A competência administrativa, que é o fazer, executar, lá do artigo 21, a gente viu que cabe à União executar a organização e a manutenção e manter o Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Ótimo. E agora aqui na competência legislativa, quem que vai legislar sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios. Quem que vai legislar sobre isso? É a União. E não só a organização da função judiciária, função do Ministério Público e da Defensoria, mas também, além da função, vai legislar sobre a organização administrativa desses órgãos, ok? É justamente o que a gente tem aqui no finalzinho, ó, bem como a organização administrativa destes, ok? Então, organiza a função judiciária do Distrito Federal e Territórios, a função do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, a função da Defensoria Pública dos Territórios e também a organização administrativa destes. Por favor, a função e a organização administrativa da Defensoria Pública do Distrito Federal é competência legislativa de quem? Do DF. Não é mais da União. Entendido? Vamos lá, vamos seguindo. Inciso 18. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. Você lembra que a gente leu também lá na competência administrativa um dispositivo bem parecido com esse aqui, tá? Então, nada mais óbvio que a União também legislar privativamente sobre sistema estatístico, cartográfico e de geologia nacionais. Inciso 19. Sistema de poupança, captação e de garantia de poupança popular. Tema bem próximo ao sistema financeiro, correto? Então, lembre, sistema de poupança, captação e garantia de poupança popular também é competência privativa legislativa da União. Inciso 20. Sistema de consórcios e sorteios. Aqui estão, por exemplo, as loterias, ok? Então lembra, Baú da Felicidade, Mega Sena, Quina, esses jogos aí são regulamentados por quem? Pela União. Competência privativa da União legislar sobre consórcios e sorteios. Vamos lá, inciso 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Lembra que quem organiza e mantém a polícia penal, militar, civil e também o corpo de bombeiros do DF, quem que é? É a União, lembra? Pronto. E aqui o que a gente tem? Que além disso, a União vai legislar sobre normas gerais de organização, efetivo, material bélico. Isso aqui também é competência administrativa da União, fiscalizar, lembra? Pronto. Garantias, convocações, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Uma pergunta.
Se é competência privativa da União legislar sobre normas gerais desses temas aqui, os estados podem legislar sobre esses temas com normas específicas? Pode? Sim, porque a União só vai legislar sobre normas gerais, tá certo? Muito bem. Seguindo, inciso 22. Legislar sobre competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias federais. Aqui está escrito normas gerais? Não. Então, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar fica restringindo a União de legislar sobre normas gerais. Agora, competência aqui da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais não está restrita à União somente a normas gerais, ok? Muito bem. Seguindo, inciso 23, Seguridade Social. Por favor, está escrito aqui Previdência Social? Não. Não está escrito Previdência Social. Está escrito Seguridade Social. Tá? Previdência Social não é matéria de competência privativa legislativa da União. E sim, Seguridade Social. Ok? Seguindo, inciso 26. Inciso 24. Diretrizes e bases da educação nacional. Novamente, aqueles termos lá que a gente sempre destaca, né? Diretrizes, ou seja, normas gerais, a base, os princípios da educação nacional, ok? Não está escrito aqui só educação, como a gente tem aqui, no transporte e trânsito. Aqui, trânsito e transporte. Está escrito só isso, trânsito e transporte. Entendido? Aqui não. Educação está escrito diretrizes e bases da educação nacional, ok? Muito bem. Inciso 25. Registros públicos, que vai tratar dos cartórios, tá? Então, registros públicos é competência privativa da União. Inciso 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. Já vimos. Atividade nuclear é competência administrativa da União. Também vimos que ocorre a responsabilidade mais que objetiva. Lembra? É a responsabilidade integral de qualquer dano nuclear. E aqui, nada mais óbvio, a atividade nuclear de qualquer natureza ser uma matéria de competência privativa da União legislar sobre isso. Ok? Seguindo, inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público nas diversas esferas de governo e empresas sob seu controle. Igual a gente viu aqui no nosso inciso 21, que trouxe normas gerais e deste modo os estados vão poder tratar sobre normas específicas desses temas. Aqui no nosso inciso 27, mesma coisa, tá? Então, normas gerais de licitação e contratação cabe privativamente à União legislar sobre. E agora eu te pergunto, estados podem legislar sobre normas específicas de licitação e contratação? Sim, ok? Muito bem. E aqui ele vem complementando em todas as modalidades, ou seja, normas gerais de modalidades de licitação é competência privativa da União, e depois diz quem vai poder utilizar as licitações e contratações. Ou seja, aqui para a administração pública, direta ou indireta, ou seja, toda a administração pública, também incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo poder público nas diversas esferas de governo, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e empresas sob seu controle. Muito bem, seguindo, inciso 27. Inciso 27, não, de novo, houve uma reforma na redação do nosso dispositivo, vamos ver de novo aqui, normas gerais, ou seja,
os estados continuam podendo criar normas específicas sobre esse tema, tá? Então, a União vai legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administrações públicas direta, autárquica e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. O que a gente vai fazer? Copiar esses dispositivos aqui. Artigo 37, inciso 21 e 173. Pronto, colhei os dois dispositivos. Qual é a diferença que nós encontramos aqui? Praticamente nenhuma, tá? Porque continua sendo administração direta e indireta, sendo que especificamente a administração indireta das empresas públicas e sociedade de economia mista serão nos termos do artigo 173 e as outras administrações indiretas vão ter que obedecer aqui, ó, o artigo 37. Então vamos ler os dispositivos aqui, ó. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, ok, nosso LIMP, inciso 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Tranquilo? Então a Constituição aqui trouxe a ideia geral de licitação. E o que o nosso artigo 22 aqui traz como competência privativa da União legislar? Normas gerais de licitação e contratação. Tranquilo? Muito bem. E agora o nosso artigo 173, o que está dispondo sobre licitação especificamente para empresas públicas e sociedade de economia mista? Vamos ver, artigo 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Ok? Então temos aqui os casos de empresa pública e sociedade de economia mista criadas para explorar atividade econômica. Tá? Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço, dispondo sobre, ou seja, a lei vai estabelecer o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedade de economia mista que explorem atividade econômica. Inciso 3. A lei também vai dispor sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Então, haverá uma lei também tratando sobre licitação e contratação para empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica. Tranquilo? Então vamos lá, seguindo. Agora, inciso 28. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Quem declara a guerra e celebra a paz? Não é a União? Não é a competência administrativa da União, lá no artigo 21? Sim. Então, quem que vai legislar sobre defesa territorial, defesa aeroespacial, marítima, civil e também aqui mobilização nacional? A União. Ok? E por último, propaganda comercial. Fugiu um pouco dessa nossa ideia de importância para a nação, de diretrizes, de normas gerais, fugiu. Tá? Então isso aqui você tem que ter em mente que propaganda comercial é competência privativa da União. O que eu gosto de pensar é que indicação de idade para programas, quem faz? Não é a União? Não é a União? Sim. Então eu gosto de pensar que legislar sobre propaganda comercial, nesse caso, também é competência privativa da União, tá? Então asteriscozinho aqui na propaganda comercial só por conta dessa fugida do padrão, tá?
Então vamos lá, parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Lembra que a Constituição deu o nome de competência privativa e não competência exclusiva da União? Sim. Então, justamente, por ser privativo, pode ser autorizado os estados a legislar sobre normas específicas do artigo 22? Sim. Então não é competência exclusiva, ou seja, somente a União vai legislar. Não. Não é somente a União, não é competência exclusiva, e sim competência privativa por conta do nosso parágrafo único, trazendo que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Esse é o primeiro detalhe. Tá? Então, beleza. Segundo detalhe, está escrito lei complementar ou lei ordinária? Está escrito lei complementar, ok? A autorização vai ocorrer por lei complementar. Segundo destaque, está escrito aqui, poderá autorizar os estados. Está escrito, poderá autorizar um estado. Não, não está escrito um estado, está escrito os estados. Então, quando ocorrer a autorização, necessariamente vai ter que ser para os estados, tá? Não pode ter autorização apenas para um estado, somente para determinado estado. Tem que ser autorização para os estados. Próximo detalhe: os estados vão legislar sobre questões gerais, normas gerais? Não. Vão ser questões específicas, então os estados vão ter que trazer normas específicas dessas matérias do artigo 22. Ótimo. E pela leitura que a gente fez, nós encontramos exceções quanto ao nosso parágrafo único. Vou te perguntar, se o nosso inciso aqui, 21, disse que a União só vai poder legislar privativamente sobre normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, precisa de lei complementar autorizando os estados a legislar sobre o inciso 21 com normas específicas? Não precisa. Tá? Aqui não precisa de lei complementar autorizando, justamente porque o inciso 21 está escrito apenas normas gerais. Tá? E, igualmente, o nosso inciso 27 está escrito normas gerais aqui para licitações e contratos? Sim. Então precisa de lei complementar autorizando os estados a legislar sobre normas específicas? Não. Por quê? Porque o próprio inciso 27 já limitou a competência privativa da União para legislar apenas sobre normas gerais de licitações e contratos. Ou seja, os estados podem legislar sobre normas específicas de licitação e contratação sem lei complementar autorizando. Entendido? Pronto, então esses foram nossos destaques do artigo 22. Vamos lá, seguindo, artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que é de quem? Estamos tratando aqui de competência legislativa? Não. Sabemos que competência legislativa tem que estar expressamente escrito do dispositivo. Se o artigo 23 só trouxe competência sem especificar que é competência legislativa, então temos aqui competências administrativas. Okay? E outro detalhe é que quando temos uma competência administrativa, tanto da União como dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, certo? Quando é competência dos 4 entes políticos ao mesmo tempo, nós damos o nome dessas competências administrativas de competência comum, ok? Foi isso que a Constituição estabeleceu. Tanto que a gente fez aqui a equaçãozinha, competência comum é igual ao quê? Competência administrativa dos 4 entes políticos. Então vamos lá. Vamos ver o que
cabe aos 4 entes políticos fazer, executar, ok? Inciso 1º, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Bem tranquilo, essa nossa literalidade, claro. Né? Os 4 entes políticos devem assegurar que a Constituição seja observada, as leis sejam observadas, as instituições democráticas e também os 4 entes políticos devem conservar o patrimônio público. Eles devem fazer isso, tá? E além disso, também deve fazer o quê? Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Claro, os 4 entes políticos devem também cuidar da saúde da população, da assistência à população e também aqui, ó, especialmente, tá, proteger os portadores de deficiência. Ok? Seguindo nossa literalidade, inciso 3. Proteger os documentos, as obras, os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Lembra de quem que é os sítios arqueológicos? Lembra? É um bem da União. Sim, é um bem da União. Ah, e como é que está escrito aqui? Sítios arqueológicos agora. Porque não está trazendo aqui de quem é o sítio arqueológico. Olha a nossa perguntinha. O que é de quem? É competência administrativa dos 4 entes políticos. O que eles devem fazer. Não está falando o que eles têm. O que eles devem fazer. Então, mesmo o sítio arqueológico sendo bem da União, a quem cabe proteger os sítios arqueológicos? Os 4 entes políticos. Entendido? Coloca isso bem claro na sua cabeça. O que é de quem? Estamos tratando de competência administrativa, do fazer, tá? Então, os 4 entes políticos devem proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Devem também proteger os monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. Muito bem. Próximo inciso. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Mais uma vez, importa de quem que é a obra de arte? Não. Pode ser sua obra de arte, entendeu? Se ela possui valor histórico, artístico, cultural, os 4 entes políticos devem impedir a evasão, a destruição, a descaracterização? Sim, é um fazer dos entes políticos, tá? Não estamos falando do ter, estamos falando do fazer. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Opa, temos aqui uma inovação no nosso inciso 5. E o que nós temos agora? Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Adicionou aqui o quê? A tecnologia, a pesquisa e a inovação. Tá? Proporcionar esse acesso, fazer com que as pessoas tenham acesso a cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação é competência comum dos 4 entes políticos. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Não interessa se o meio ambiente está no território da União, do Estado, do Distrito Federal, do município. Não interessa se a poluição está ocorrendo no território da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. O que importa é que os 4 entes políticos devem proteger o meio ambiente e também combater a poluição. Então pode ser aqui, poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica, ok? Qualquer forma de poluição deve ser combatida pelos 4 entes políticos. Próximo inciso. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Claro, mais um fazer importante dos 4 entes políticos, preservar a natureza como um todo. Próximo inciso, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Está dizendo aqui legislar sobre direito agrário? Não. Está dizendo aqui fomentar a produção agropecuária, tá? O direito agrário cabe a quem? Artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre.
Direito agrário. Ótimo, direito agrário compete privativamente à União legislar. E agora, fomentar a produção agropecuária é uma competência dos 4 entes políticos. Sim, imagine, temos aqui um fazendeiro que está dentro de um município, que está dentro de um estado, que está dentro do Brasil. Tá aqui o Brasilzão, maior, pronto. União, tem dinheiro para emprestar para o fazendeiro aqui? Não. Poxa, então não vai poder fomentar a produção agrícola desse fazendeiro. O Estado tem dinheiro aqui para fomentar a produção aqui do nosso fazendeiro? Não. E o município? Opa, o município tem recurso e está interessado em fomentar, ó, o dinheiro aqui do município, ó. O município quer fomentar o nosso fazendeiro. Imagina, o município com dinheiro para emprestar para o fazendeiro crescer e com isso ter alimento para os habitantes do município, e vem a Constituição e fala que não pode fomentar a produção agropecuária. Pelo amor de Deus, tá? Então, direito agrário é só a União. É competência privativa da União. Agora, fomentar a produção agropecuária, incentivar a produção agropecuária, aí sim, competência administrativa de todo mundo. E não só fomentar a produção agropecuária, também como organizar o abastecimento alimentar. Sim, o município conhece melhor as suas especificidades para organizar melhor o abastecimento alimentar da sua população. Sim, por óbvio, todos os entes políticos possuem a competência administrativa de organizar o abastecimento alimentar. Entendido? Seguindo, inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Vou voltar aqui de novo. Olha aqui a nossa competência da União, ó. Aqui, ó. Compete à União, ou seja, competência administrativa da União. Olha o nosso inciso 20. Compete administrativamente à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Então é isso que traz a competência administrativa da União, tá? Instituir diretrizes sobre esses temas. Agora a nossa competência comum dos 4 entes políticos. Tem aqui diretrizes? Não. Tem o quê? Promover programas de construção de moradias e a melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico. Tá? Então, diretrizes é União. E programas é o quê? Os 4 entes políticos. Ok? Seguindo, inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Os 4 entes políticos têm que cuidar da natureza? Sim. Os 4 entes políticos também têm que cuidar da população? Sim. Tá? Então, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, é competência comum dos 4 entes políticos. Ok? Seguindo, inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Destaque nesse inciso porque você já leu isso aqui antes? Sim, essas concessões de direitos, quem que realiza? Por favor, quem que realiza? A União. Olha aqui, ó, artigo 21. Compete à União. Competência administrativa da União. Aqui, ó, inciso 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A linha B, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Que mais? Aqui, inciso 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Pronto, temos isso aqui na competência administrativa da União? Sim, mas na competência comum dos 4 entes políticos nós temos que, mesmo a União sendo a responsável pelas concessões de direito,
os 4 entes políticos vão registrar as concessões que ocorrerem, acompanhar as concessões que ocorrerem e também fiscalizar as concessões de direitos que ocorrerem em relação à pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Entendido? Maravilha. Último inciso. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Mais uma vez. A palavra trânsito encontramos aonde? Lá na competência legislativa privativa da União. Trânsito e transporte. Lembrou? Pronto. E o que a gente está encontrando na competência administrativa comum dos 4 entes políticos? Todos os entes políticos podem estabelecer e implantar política de educação, tá? Política de educação para a segurança do trânsito, ok? Não está tratando sobre políticas de trânsito, está tratando sobre política de educação para a segurança do trânsito. Ou seja, respeita a faixa de pedestre. Use o cinto de segurança. Isso aqui é o quê? São políticas de educação para a segurança no trânsito? Sim. Então, os 4 entes políticos podem realizar essa competência administrativa. Maravilha, então. Parágrafo único. Lei complementar. Por favor, vamos traçar aqui já um padrão. Quando tratamos de competências, os parágrafos únicos estão trazendo lei ordinária ou lei complementar? Lei complementar. Tá? Então, do mesmo jeito que precisa de lei complementar para autorizar os estados a legislar sobre questões específicas, no artigo 22, que trata sobre a competência privativa da União para legislar sobre esses incisos, o que a gente tem aqui agora no nosso parágrafo único do artigo 23? Parágrafo único aqui, lei complementar fixará normas para cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Beleza? Então, parágrafo único trazendo aqui a possibilidade de cooperação entre os entes políticos a respeito da competência comum. Tá? Então, competência comum é entre os 4 entes políticos? Sim. Então normas que fixem a cooperação entre esses entes políticos será fixada por lei ordinária ou lei complementar? Lei complementar, porque estamos tratando sobre as competências. Entendido? Ok. E teve aqui alteração do dispositivo. Vamos ver o que mudou. Parágrafo único agora aqui, vou até riscar. Tá? Vamos ver, parágrafo único. Leis complementares, já mudou aqui, leis complementares, tá? Já mudou aqui para o plural. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Só mudou o quê? O plural aqui, para leis complementares. Tá? Isso aqui é um indicativo que, para evitar a possibilidade de interpretar que somente a União poderia legislar sobre normas para a cooperação entre os entes políticos, agora nós entenderíamos que tanto a União quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios podem criar leis complementares, ok? Leis complementares para fixar essas normas de cooperação entre os entes políticos. Certinho? Ótimo, então vamos lá. Artigo 24. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Ótimo. Aqui temos o que é de quem? O nosso o que é competência para legislar. Competência legislativa, ok? Sim, eu não posso deixar de falar aqui, O pessoal gosta de entender que, para não confundir,
competência comum traz na sua leitura vontade de chorar, tá? Então, quando você lê um dispositivo e que esse dispositivo te deu vontade de chorar, você pensa que é uma competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, todo mundo tem um dever de fazer, realizar essa, vamos dizer assim, entre aspas, né, vontade de chorar, tá bom? Então vamos lá agora, artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre nosso o que é de quem. Cadê? Cadê o nosso o que? Compete, ou seja, não é um bem, é uma competência, e a competência administrativa ou legislativa? Competência legislativa, competência para legislar. Tá? Então encontramos nosso o que? Competência legislativa. E de quem agora? De quem? União, Estados e Distrito Federal. Não temos aqui, então, municípios, ok? No nosso de quem, do artigo 24, só encontramos União, Estados e Distrito Federal. Outro detalhe é que o artigo 24 nomeou aqui, ó, como competência legislativa entre União, Estados e Distrito Federal, nomeou como competência concorrente, ok? Então, do mesmo jeito que temos competência comum no artigo 23 para denominar a competência administrativa, aqui ó, competência comum é igual à competência administrativa dos 4 entes políticos. No nosso artigo 23, temos que competência concorrente é igual ao quê? Olha aqui a nossa equaçãozinha, ó. Competência concorrente é igual a competência legislativa de 3 entes políticos, porque o município está fora do nosso artigo 24. Tá? Então vamos lá. Competência legislativa concorrente. Inciso 1º, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então olha aqui, ó, começamos parecido com o nosso inciso 1º lá da competência privativa legislativa da União. Tá? Do mesmo jeito que lá trouxe um rolzinho, uma sequência de direitos. Vamos ler, vai. Sem preguiça. Aqui, ó, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Tá? Isso aqui são direitos que compete privativamente à União legislar. E agora aqui nossa competência concorrente, que a gente encontrou? Aqui, ó, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. É mais fácil decorar esse aqui que é menor ou o inciso lá da competência privativa da União? Esse aqui, tá? Então, vamos decorar o nosso inciso 1º do artigo 24 e, por exclusão, a gente considera os outros direitos como competência privativa da União. E para decorar, a gente usa aqui um mnemônico que muita gente já conhece, que é o TUPEF. Tá? Olha aqui, T, tributário, U, urbanístico, P, penitenciário, E, econômico, F, financeiro. TUPEF. Tá? É assim que a gente decora os nossos direitos do inciso 1º, que compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar. Ok? Maravilha. Próximo inciso aqui, orçamento. Eu gosto de lembrar que orçamento é competência concorrente porque, se fosse privativa da União, seria difícil imaginar um Estado tendo seu orçamento próprio, ok? O Distrito Federal tendo seu orçamento próprio. O município também tem seu orçamento próprio? Tem, mas a Constituição não colocou o município aqui e é meio com esse raciocínio que eu penso que orçamento deve ser uma competência concorrente, ok? Seguindo, inciso 3, juntas comerciais. Não sei se você já criou uma empresa ou teve oportunidade de ver alguém nesse processo de criar um CNPJ, mas a situação é a seguinte, cada estado tem a sua junta comercial. O Distrito Federal também tem a sua junta comercial, tá? Por isso que esse raciocínio de cada estado tendo a sua junta comercial, que eu trago aqui como uma matéria de competência concorrente, tá? Cabe também aos estados legislar sobre juntas comerciais. Próximo inciso.
custas dos serviços forenses. O que eu imagino aqui? Que também cada estado, além de ter uma junta comercial, tem também aqui, ó, um tribunal de justiça, ok? Se cada tribunal de justiça tem uma noção maior da população que atende, será mais lógico cada tribunal de justiça também poder legislar sobre a sua custa dos serviços forenses, ok? Seguindo, inciso 5, produção e consumo. Esse tema é competência administrativa comum dos 4 entes políticos? Sim, lembra? Organizar a distribuição, o abastecimento, fomentar também a produção agrícola, lembra? Pronto. É nesse sentido que a gente traz aqui o tema produção e consumo para a nossa competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal legislar sobre, ok? Vamos lá, inciso 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Encontramos os dispositivos parecidos lá na competência administrativa comum entre os 4 entes políticos? Não é aquela ideia de que faz chorar? Sim. Então, mais lógico encontrarmos esse dispositivo para legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição aonde? Aqui na nossa competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Tá? Seguindo, inciso 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Não é a mesma ideia do nosso inciso anterior? Sim. Encontramos lá na competência administrativa dos 4 entes políticos. Nada mais justo encontrarmos aqui na competência concorrente entre Estados, Distrito Federal e União legislando sobre patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, a responsabilidade por danos ocasionados nestes segmentos, teremos competência concorrente? Sim, competência concorrente. Tá? Olha aqui, ó. Meio ambiente não faz chorar? Sim, então é competência administrativa comum e também competência concorrente, ok? E danos ao consumidor. O consumidor está na relação mais fraca, na relação de consumo. Ele deve ser protegido? Sim. Então os danos do consumidor tem que estar aqui na competência concorrente? Sim, aqui ó, também ó, consumo e consumidor, competência concorrente. E aqui, seguindo, aqui ó, artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, de novo. Dá vontade de chorar? Dá. Então, responsabilidade por danos nesses segmentos, competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Seguindo, inciso 9. Educação, cultura, ensino e desporto. O nosso inciso foi alterado e ele está aqui, ó, inciso 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Temos um dispositivo parecido com esse aqui na competência comum? Temos. Vamos subir aqui, ó, competência administrativa comum. Aqui, inciso 23, competência administrativa comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Inciso 5 aqui, ó, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência, a tecnologia, pesquisa e inovação. Por conseguinte, encontramos como competência legislativa concorrente entre Estados, Distrito Federal e União legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ok? Ótimo. Agora, não sei se você está lembrando também, não podemos confundir com uma educação que aparece aqui na competência privativa da União, tá? Olha aqui, ó. Compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 24, ó. Competência privativa da União, hein? Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
Tá escrito só educação? Não. Por quê? Só educação é competência concorrente. Não é competência privativa da União, tá? Competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Agora, diretrizes e bases da educação nacional, aí sim, competência privativa da União. Beleza? Isso aí para não confundir, hein? Vamos voltar. Inciso 10 agora aqui, ó. Competência concorrente. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Aqui nós temos uma especificidade do Poder Judiciário, ok? Porque especificamente a parte do Poder Judiciário referente a juizado de pequenas causas, o que nós temos? Nós temos como competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal a sua criação, o seu funcionamento e o processo dentro do juizado de pequenas causas. Tá certo? Marca aí estrelinha nesse inciso aí que é importante. Próximo inciso. Procedimentos em matéria processual. Vamos lá. Direito processual é competência de quem? Competência privativa da União legislar sobre direito processual. Olha aqui, vamos lá. Artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Tá? Agora, procedimentos. Nós encontramos aqui no artigo 24, que trata sobre competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, legislar sobre procedimentos em matéria processual, ok? Direito processual, União. Não é competência concorrente, é competência privativa. E procedimentos é competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Inciso 12, previdência social, proteção e defesa da saúde. Por favor, lembra que Seguridade Social é competência privativa da União. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir. Artigo 22, aqui. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 23, Seguridade Social. Lembra que eu até risquei aqui, ó, Previdência Social, não. Por que eu risquei? Porque Previdência Social nós encontramos aqui no nosso artigo 24. Olha aqui, ó. Compete concorrentemente entre União, Estados e Distrito Federal legislar sobre Previdência Social, tá? Mais uma vez aqui, ó. Seguridade Social é da União, competência privativa da União. Agora, Previdência Social é concorrente. E seguindo aqui, proteção e defesa da saúde é aquela ideia. Fez chorar, não fez? Não é uma competência também administrativa comum entre os entes políticos? Saúde? Sim. Então, proteção e defesa da saúde é competência concorrente. Tá ok? Próximo inciso. Assistência jurídica e defensoria pública. Esse inciso aqui a gente tem o quê? Assistência jurídica, tá? É o papel do advogado aqui, ok? Assistência jurídica, o papel do advogado vai ser competência concorrente? Sim. Não estamos falando de organização do judiciário, tá? Estamos falando de assistência jurídica. E também aqui, ó, defensoria pública, ou seja, a assistência jurídica gratuita. Como é que vai ser? Vai ser competência concorrente? Vai, ok? Então aqui, ó, para você lembrar, é o papel do advogado. Não estamos falando sobre organização judiciária, tá? Próximo inciso. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Mais uma vez, deu vontade de chorar? Deu. A gente encontrou também como competência comum entre os 4 entes políticos? Sim. Então vamos entender que proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência é uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Próximo inciso. Proteção à infância e à juventude. Não sei se você sabe, mas é dever só da família cuidar da criança e do adolescente? Não. É dever da sociedade, do Estado e da família cuidar da infância, cuidar do adolescente. Ok? Por isso encontramos aqui como uma proteção à infância e à juventude
sendo competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. E por último, inciso 16, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Encontramos polícia civil lá na competência da União? Sim, lembra? Polícia Civil do Distrito Federal, aqui ó, do DF. A Polícia Civil do DF vai ser mantida e organizada pela União. Lembra? É essa a especificidade que você tem que ter em mente. Porque organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis está como matéria concorrente entre União e Estados, Distrito Federal, legislar sobre? Sim. Então, por especificidade, você vai ter que considerar que o Distrito Federal, nesse caso em específico, não vai poder legislar sobre a Polícia Civil, não, tá? Justamente porque é a União que vai organizar e manter a Polícia Civil do DF. Mais uma vez, o inciso 16 pode ser atribuído ao DF? Negativo. DF não. Agora, os estados vão poder organizar, assegurar garantias, direitos e deveres das suas polícias civis? Sim. O DF não, ok? Vamos lá, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Muito bem. Novamente, a Constituição trouxe aqui na sua literalidade a terminologia concorrente. Tá? Então, literalidade da nossa Constituição. Competência concorrente se refere à competência legislativa de 3 entes políticos: União, Estados e Distrito Federal. Ponto. Municípios, não. Tá? Então, o nosso parágrafo 1º está dizendo o quê? Que nessa competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, a competência da União se restringe ao quê? A tratar sobre normas gerais. Tá? Então, todos os incisos do artigo 24, quando a União for legislar sobre qualquer uma destas temáticas, ela não vai poder trazer normas específicas, tá? Somente normas gerais. Vamos lá, parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Muito bem. Podemos ter uma matéria aqui, pega aqui, o inciso 15, proteção à infância e juventude. Podemos ter mais de uma lei tratando sobre o inciso 15, proteção à infância e à juventude? Sim. Podemos ter a União com uma lei aqui, Lei X, trazendo normas gerais, e também podemos ter um determinado estado com uma lei Y tratando de forma específica sobre a proteção à infância e à juventude. Entendido? É isso que o nosso parágrafo 2º está dizendo, tá? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui essa competência suplementar dos estados e do Distrito Federal para legislar com normas específicas, ok? Maravilha. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. No nosso mesmo exemplo aqui, do inciso 15 agora, proteção à infância e juventude. Já vimos, União pode legislar e os estados também. A lei X e a lei Y coexistem, tá? Pode existir ao mesmo tempo. Agora, se a União ainda não legislou sobre essa temática, estou riscando aqui, a União não legislou ainda. Isso impede que o Estado legisle sobre proteção à infância e à juventude? Não. Entendido? A leitura de novo, inexistindo lei federal sobre normas gerais, eu risquei a lei da União aqui, a lei X. O que acontece? Os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, o Estado pode sim legislar, tá? A lei Y é válida, mesmo não tendo a lei X aqui da nossa União, que nós rabiscamos aqui. Entendido? Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Novamente, nosso exemplozinho, riscamos aqui, né? Não existe uma lei da União tratando sobre normas gerais, tá? Isso impede que o Estado legisle? Não.
Então o Estado pode criar sim, ó, a lei Y tratando sobre, por exemplo, proteção à infância e à juventude. Agora, Estado criou a lei Y. Depois disso, a União agora aqui, ó, pode criar uma lei Z tratando sobre normas gerais da proteção à infância e à juventude? Sim, a União pode legislar a qualquer momento sobre normas gerais deste tema, ok? E agora, neste caso de superveniência de lei federal, ou seja, lei aqui ó, da União, a lei Z, tratando de normas gerais. O que acontece com a nossa lei Y aqui do Estado? Essa lei Y vai ser suspensa a sua eficácia apenas no que lhe for contrário com a lei Z. Aqui, ó, a nova lei da União, a nova lei federal tratando sobre normas gerais. Entendido? Não está escrito que vai revogar, não está escrito que vai anular a lei, não está escrito nada além de suspender a eficácia. Tá? Outra coisa também aqui, ó, tá escrito perde a eficácia? Não, tá escrito suspende a eficácia. Tá? E lembre, vai suspender somente o que lhe for contrário. Entendido? Maravilha, finalizamos nossa leitura. Aula bem importante e não é para forçar o entendimento. Tá? Reveja a aula 5, 6 vezes, 7 vezes, que você vai internalizar tranquilamente tudo que a gente disse aqui e vai conseguir gabaritar as questões na prova. Tá? Sem mistério, vamos lá. Até a próxima aula aí, forte abraço.